Boa noite a todos. Essa foi a que eu mais gostei de fazer e a que eu fiquei mais feliz de preparar. Então, primeiro eu queria agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para vir aqui, prestigiar um pouquinho, poder conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo e conhecer aquele porquê que muitas vezes a gente não conhece daquilo que a gente está fazendo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga clínica, trabalho aqui no Gente de Verdade e de julho para cá eu comecei um projeto de uma vez por mês trazer algum tema da psicologia que de alguma maneira poderia contribuir com a nossa vida, da forma como contribui para a minha. E essa em específico foi a que eu mais gostei de fazer, porque teve muita coisa da minha vida que eu parei e pensei por que eu estou fazendo isso. Então, o tema de hoje é por que a gente faz o que a gente faz. E como de uma certa forma a psicologia, e para quem não sabe, psicologia tem não pus. O símbolo da psicologia é como se fosse uma psique, que é um tritão. E esse tritão, a tradução disso significa alma. Então, psicologia é o estudo dessa alma, mas que na tradução significa estudo da mente, da compreensão desses pensamentos e todos esses processamentos internos que a gente não sabe como funciona. Então, só para atualizar vocês, como essa é a terceira palestra, então a primeira foi sobre dor emocional, que inclusive no ano passado, no início do ano passado, eu fiz ela aqui na meditação de segunda. E a dor emocional, a proposta era trazer que ela não é tão ruim quanto a gente pensa que ela é. Porque, no final das contas, ela cumpre a sua função. E ela é esse farol que ele traz como se fosse um alerta demonstrando para onde a gente tem que olhar. E na TCC, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a terapia cognitivo-comportamental, é a que todo mundo fala que faz terapia e acha que é a TCC. Tem muitas outras formas dentro da psicologia. E a TCC, ela tem uma máxima que eu adoro, que ela fala assim: emoção, aliás, pensamento se questiona. Então, tudo que eu estou pensando, isso é um pouco do que a gente vai falar hoje, eu posso começar a perguntar por que eu estou pensando. A emoção, a gente valida, porque não está errado o que eu sinto. E muitas vezes as pessoas chegam na terapia porque elas acham que o que elas estão sentindo está errado. Porque elas acham que o que elas estão sentindo não vai passar. Porque elas não sabem o que elas fazem com o que estão sentindo. E o comportamento a gente negocia. Tipo, tá, eu não vou comer essa pizza inteira. Será que dá para eu comer um pedaço só? A gente vai negociando dessa forma para que chegue num consenso. E a proposta dessa palestra sobre dor emocional era mostrar que tudo que se passa aqui dentro não está errado. Porque é resultante de uma história de vida e de uma história de aprendizados. Então, tudo que a gente sente é como se fosse uma consequência daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou interpretando da vida. Por exemplo, eu teve uma vez que eu caí na besteira de assistir um filme de terror. Gente, que arrependimento. E eu morri de medo desse filme de terror. E aí eu comecei a ter pesadelo à noite. E aí eu custei para ligar uma coisa na outra. Eu falei, nossa, não posso assistir esse filme de terror, porque me traz medo. Então, essa emoção de medo, ela estava muito condizente com o que eu estava vendo, que era o filme de terror. Então, a proposta dessa palestra de dor emocional, que inclusive está no YouTube agora, porque eu tenho umas amigas de São Paulo e elas falaram, Ana, mas a gente quer ver, como que vai ser? Eu falei, então vou postar porque aí às vezes uma pessoa não vem e facilita um pouco a vida. Essa aqui também vai para o YouTube depois. Então, essa emoção, ela não está errada. E emoção a gente pode falar qualquer processamento interno. Por exemplo, eu estou aqui na frente falando para vocês e tem uma sensação aqui dentro um pouco de ansiedade. E é super esperado, porque eu estou numa posição que ela é muito mais fácil de ser julgada do que qualquer outra pessoa que está sentada quietinha, escutando. Assim como quando eu vou numa palestra de alguém e eu estou sentada, a pessoa que está falando, ela se coloca numa posição de ser julgada, de falar alguma coisa errada, de receber críticas ou qualquer coisa do tipo. E hoje eu conversei com um senhor que ele é muito sábio, é um terapeuta muito experiente, ele tem uns 40 anos de profissão. E aí ele me falou, Fia,
por que você fica preocupando com isso? Só você deixar fluir, seja você, já tá ótimo. E aí eu tô nesse pensamento hoje. É só a gente não ficar com essa coisa enrijecida. Que essa que é a proposta, é isso que vai fluindo as coisas, mas a gente vai continuar falando disso. Então, como eu falei, a palestra da dor emocional, a intenção dela era mostrar que temos estratégias de coping, e coping significa qualquer estratégia de enfrentamento que a gente tem diante de uma situação estressora. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá na Ucrânia agora, ela vai ter uma estratégia de enfrentamento diferente da que eu tenho, porque eu estou no Brasil, numa região segura, diferente de quem está ali na Ucrânia. E uma coisa que eu lembro muito é que quando eu comecei nesse processo de mudança, de autoconhecimento, de terapia e por aí vai, eu lembro que eu estava numa terapia de grupo e eu escutei uma moça, isso tem uns 5, 6 anos, e essa moça, ela falou assim, olha, eu estou na faculdade e toda vez que tem uma prova, eu fico completamente ansiosa, eu me descabelo, eu fico com muito medo e eu não sei lidar. Mas como eu estou aprendendo novas formas aqui nessa terapia, eu vou testar, não surtar totalmente. E aquilo foi tão rico para mim, porque eu nunca tinha pensado que teria uma forma de eu testar. Que eu poderia testar um novo modo de funcionamento e de resposta diante da vida. Porque eram coisas automáticas. E quando ela fala isso, ela me mostra, olha, tem outro jeito, tem outra escolha, tem outra possibilidade. E isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim, que mais para frente eu fui entender, com o olhar da psicologia. A segunda palestra foi sobre limites, que é uma continuação dessa dor emocional, porque esses limites, eles demonstram esse território que a gente tem, que cada um chama de seu, eles demonstram por que vai me doer. Então, eu sou terapeuta clínica e eu marco, psicóloga clínica, e eu marco um horário com o paciente. Aí ele chega meia hora atrasado, não me fala nada, não me avisa nada, é minha responsabilidade pôr o limite. E aí eu ponho esse limite. Só que muitas vezes nós somos a pessoa que não põe limite, que não fala e reclama porque o outro está transpassando a minha barreira. Mas eu não falei nada. Sem quebrar o data show. Deixa eu ver se está funcionando. Vocês estão vendo que eu me empolgo, né? Então, deixa eu desempolgar. Então, assim, a proposta dessa palestra de limites era explicar por que a gente tem esse aviso interno. Por que a gente tem essa coisa que nos mostra que precisa ser olhada? Por que eu estou ficando incomodada se o outro está fazendo isso? Talvez seja um limite meu que esteja sendo passado. E para explicar sobre isso, eu me pautei numa teoria que se chama teoria da autodeterminação, e aqui está a sigla em inglês, que é Self-Determined Theory. E ela fala sobre as necessidades psicológicas básicas de todo ser humano. E aí eu não vou entrar nesse mérito, a palestra vai estar lá no YouTube também. E ela fala que temos necessidade de relacionamentos, de vínculos reais, honestos, que possamos ser vulneráveis um com o outro, tipo num espaço terapêutico. Temos a necessidade de competência, aquela sensação de que eu estou evoluindo, que eu estou construindo, que eu estou seguindo, que eu estou me desenvolvendo na vida. Tanto que muitas queixas relacionadas ao trabalho se dão porque a pessoa sente que estagnou, que ela não sabe para onde que ela vai, tá muito enrijecido ali naquele lugar e ela não sente que ela está desenvolvendo, que ela está crescendo. E por fim, temos necessidade de autonomia. Eu estou fazendo isso porque eu escolhi. E esse é um pouco do tema de hoje, que por que a gente faz o que a gente faz? É porque a gente escolheu ou porque alguma dor lá atrás escolheu por mim? E isso faz toda a diferença. Então, para começar o tema de hoje, precisamos nos lembrar que somos animais. E animais se comportam. E animais são regidos por leis que controlam o seu comportamento e que, de uma certa maneira, vão influenciar diretamente no que eles fazem, no que eles não fazem. Esse fim de semana, eu estava conversando com uma moça que ela trabalha numa fazenda e ela estava contando que uma vez ela viu um gato da fazenda dela pegando um rato.
E ela ficou chocada que foi uma cena horrorosa. Que era esse gato, ele mordia o rato um pouco, não a ponto de matar, aí depois soltava para ele sair correndo, aí ele tava sangrando, tava machucado, aí o gato ia lá, pegava ele de novo, mordia mais um pouco, depois soltava e ia nessa confusão até o gato morrer de agonia. E aí, o tópico da conversa era, isso é instinto? Mas esse gato ele já não tem uma alimentação ali das rações? Então, todas essas coisas, de uma certa forma, elas controlam o nosso comportamento. E tem uma teoria, que é desse autor aqui, que ele chama Richard Dawkins, e ele fala do gene egoísta. E ele propõe que tudo que nós fazemos, nem tanto por causa da seleção natural, mas é porque eu quero perpetuar o meu gene da melhor maneira possível. Então, eu me preparei, eu estudei para vir cá falar para vocês, porque eu quero me desenvolver profissionalmente, porque eu quero me desenvolver enquanto pessoa, porque eu estou aqui nesse momento lutando contra esse medo, contra essa dificuldade, eu estou me contrariando. Estou falando que não, eu posso falar, eu estudei, por que não? E vocês estão aí sentados ouvindo, escutando de uma pessoa que estuda, que trabalha com a psicologia, então, teoricamente, tem alguns conceitos sobre como funciona nós enquanto seres humanos, porque vocês querem se tornar uma pessoa melhor. E tudo isso está orientado porque esse gene que a gente quer passar para frente, ele precisa ser um pouco melhor. E, na verdade, esse corpo humano, ele é mais uma ferramenta para que isso aconteça. Uma ferramenta para que esse gene se perpetue. E pensando nisso, e essa palavra aqui, que significa filogenética, filogenética significa a história da espécie. Então tem um passarinho aqui, não sei se é um passarinho ou se é um pinguim, mas fica a questão. Fica esse passarinho para demonstrar que nós somos animais. E aí eu separei quatro, vamos falar leis? Não sei se dá pra gente falar assim. Mas 4 aspectos do nosso comportamento humano que nos regem. O primeiro deles é o reflexo de orientação. Então, se alguém chegar ali na sala, no fundo, e começar a gritar, todo mundo, inclusive eu, vai parar o que está fazendo e vai olhar. Porque temos um reflexo de orientação. E ele significa que fomos programados, e aí programados vem de fábrica, não é uma opção, uma escolha consciente, para detectar novidades no ambiente. Porque essas novidades podem significar uma ameaça ou podem significar uma oportunidade. E aí a gente vai olhar para isso. Percebam que não foi uma escolha pensada, racional e consciente? Simplesmente foi. Uma outra coisa que é muito bacana, esse estudo, e aí ele foi citado na literatura científica, é como se fosse um meme que viralizou, sabe? Ele foi citado por quase 800 outros artigos. Ele é de 2010. Mas ele fala que... Como que é? Camundongos. Camundongos, eles se congelam quando eles percebem outro camundongo recebendo choquinho. E aí eles congelam, porque eles ficam com tanto medo quanto. E, de uma certa forma, isso nos traz a ideia que somos empáticos à dor. Tanto que se a gente for pegar o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, os critérios diagnósticos são: se você presenciou uma situação estressora relacionada que viole a integridade física, emocional ou sexual, ou se você presencia, ou se você fica sabendo que um ente querido passou por isso. Porque é como se a gente não fizesse tão bem essa diferenciação da dor que está me acometendo e a dor que está acometendo o outro. E esse estudo, ele demonstra isso. Então, essa observação social e esse convívio social que eu tô, ele me impacta. Como que não ficou a cabeça das pessoas lá na enchente do Rio Grande do Sul? Esse ambiente social, ele nos impacta diretamente. E ele determina nossas condutas e nossas ações. Porque se eu tô aqui de boa na minha casa, e se eu tô lá e eu acabo de perder minha casa, eu vou ter ações totalmente diferentes. Também tem uma coisa, uma lei, que se chama Lei do Exercício, que a primeira vez que ela foi postulada, que foi por um cara que chama Thorndike, foi em 1911.
E claro que ela foi muito bem evoluída, hoje tem as neurociências e por aí vai, mas ela coloca uma coisa muito óbvia, que um estímulo e uma resposta, se ele for repetido várias vezes, a conexão entre eles vai ficar mais forte. E se eu parar de repetir, a conexão vai enfraquecer. E aí é só pegar quem toca algum instrumento. Se ficar de segunda a sábado tocando violão, quando chegar no sábado vai ser uma coisa super tranquila. Os músculos do seu dedo já vão estar acostumados. Agora, se chega no sábado, até o outro sábado e você não tocou nada, não vai ter a mesma fluidez dos seus dedos que você teve na semana anterior, que você praticou a semana inteira. E isso se dá também por uma concepção da memória. Temos várias concepções de memórias no sentido que ela é dividida. E essa que eu estou trazendo para vocês é a memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela tem a explícita e a implícita. E essa memória implícita é aquela mais subconsciente, aquela coisa mais motora. Por exemplo, quem aprendeu a dirigir não vai desaprender. Quem aprendeu a andar de bicicleta não desaprende mais. E por um lado isso é uma coisa maravilhosa, por outro é uma coisa ruim. Por quê? Se o seu cérebro aprendeu essa via de funcionamento, ele vai repetir. Por isso que a pessoa que usou droga, cara, ela tá ferrada. A pessoa que fuma, porque de uma certa forma ela linkou um estressor com fumar cigarro. Ela condicionou esses dois estímulos, virou um fator de relaxamento. Então, toda vez que ela estiver estressada, ela vai lembrar do cigarro. E para desassociar isso, é chão. É chão. Eu imagino, né? Então, a gente aprende uma coisa, e esse é das diferenças das terapias atuais, porque antigamente a proposta da terapia era reestruturação cognitiva. Então, você muda totalmente o que você pensa, você muda as suas crenças, você reestrutura. E sim, é um ponto que continua sendo válido. Mas hoje em dia, a proposta é colocar alguma outra coisa no lugar, porque você não vai desaprender isso. Então, se você aprendeu que o caminho é esse, não tem como eu fazer com que você esqueça esse caminho. Mas eu posso te mostrar que por aqui também dá certo, e por aqui funciona melhor. E você ganha essa escolha. Eu posso ir por aqui, mas eu também posso ir por aqui. E à medida que você vai fortalecendo esse novo caminho, esse aqui vai ficando esquecido. E uma coisa que eu falo para os meus pacientes é, olha, a sua vida passada, a pessoa que está precisando de uma mudança brusca, a sua vida passada está ali. Ela não vai te abandonar, ela vai continuar desse mesmo jeito, nesse mesmo lugar. A única diferença é que hoje você tem escolha de uma vida nova. E você pode optar por qual você prefere. Então, começa nesse processo de mudança e você vê se funciona. Se você não gostar, cara, vai estar ali. Todos aqueles comportamentos que você decidiu que queriam mudar vão continuar ali. Aqueles mesmos ambientes também vão continuar ali. E um outro fator que nos influencia é um que se chama habituação. E lá em Tubarão é Recife, não é? Que tem aqueles tubarões, ataque de tubarão? É, Recife. E lá em Recife eu vi uma matéria que num parque de energia eólica, as pessoas começaram a perder a audição. As pessoas que moravam perto desse parque de energia eólica. Porque toda hora ficava o barulho daquela turbina. E aí, assim, nosso corpo, como ele já entendeu que não é uma ameaça, já deu um significado para aquilo, ele fala, pode ficar de boa. E aí, ele simplesmente não escuta. Não que a gente não escute, né? Mas é como se a gente não se atentasse tanto assim. E aí, essas coisas vão nos impactando de uma forma que a gente nem se dá conta. Então, quando vê essas pessoas estão com perda de audição, e depois que elas vão entender por quê. E esses fatores, eles nos influenciam e influem diretamente no porquê que a gente faz o que a gente faz. E aí a gente chega no aspecto cognitivo, que foi a parte que eu mais gostei. Partimos da premissa que a nossa forma de ver o mundo determina a nossa realidade. E que a nossa realidade é construída, e essa palavra é importante, construída, a partir da nossa interação com o ambiente à nossa volta e a nossa história de aprendizagem. E aí isso começou com um cara que se chama Aaron Beck, que é o criador dessa psicologia TCC,
teoria cognitivo-comportamental porque ele era psicanalista. E no século passado, a psicanálise bombava. Inclusive, hoje só existe terapia psicologia clínica, sabe? Então, uma pessoa sentada na frente da outra, o terapeuta e o paciente, porque a psicanálise começou. E aí, o Aaron Beck era psicanalista e a teoria da depressão naquela época era que as pessoas elas tinham uma raiva retroflexa. Então, elas tinham uma hostilidade que na psicanálise é muito comum a interpretação dos sonhos, que eles falam que é a manifestação do inconsciente. Inclusive, se tiver algum psicanalista e eu estiver falando bobagem, me desculpem. Mas o Aaron Beck, ele começou a ver e ele começou a estudar isso. Beleza, vamos testar. E ele começou a interpretar os sonhos desses pacientes. E ele percebeu que não tinha nenhuma hostilidade, não tinha nenhuma raiva. Na verdade, tinham pensamentos disfuncionais sobre eles mesmos, sobre o futuro e sobre o mundo. E aí o Aaron Beck chegou numa coisa que se chama tríade cognitiva, que é essa visão que a gente tem de nós mesmos, do mundo e do futuro. E ele viu que em pacientes com depressão, esses pensamentos e essas interpretações estavam distorcidos e enviesados. E trazendo para nós, da nossa história de aprendizagem, essa palavrinha aqui, eu custei para entender ela na faculdade, gente, mas ela é muito simples. E contingência significa o que eu faço e a relação disso com uma resposta do ambiente. Então, eu estou falando aqui para vocês. E aí eu consigo me modular e modular a minha fala a partir da expressão que eu estou vendo. Então, se eu começar a ver que tem gente que está viajando, que não sei o que, eu vou ter uma atitude. Se eu começar a ver que vocês estão prestando atenção e estão gostando, eu posso ter outra. E a proposta aqui é demonstrar como esse comportamento ele nos modula, sem que a gente se dê conta. E essa proposta é falar sobre inteligência, mas não inteligência no sentido propriamente lógico-racional, mas inteligência como a capacidade que a gente tem de dar valor às coisas e à vida. A possibilidade que a gente tem de interpretar o mundo. Então, ao longo da vida, a gente aprende a interpretar as coisas. Quando eu era criança, me falaram que fogo queimava, que não era para eu mexer. Como eu era uma criança teimosa, eu não obedeci e pus o dedo no fogo e descobri que queima. E aí eu dei o valor que fogo queima, machuca, é perigoso, eu preciso tomar cuidado. E a gente vai fazendo isso com uma série de coisas da nossa volta para construir o significado que a gente tem da vida. Isso é uma rede muito complexa, muito enorme, e a gente não percebe que está fazendo isso. A gente não se dá conta que a gente está construindo. Mas ao longo da nossa criação, das nossas referências, de quem a gente convive na nossa infância, estamos fazendo isso. E aí tem um filme que eu adoro, que se chama Gênio Indomável, é com aquele Robert Williams, fica aí a indicação para quem gostar. E esse filme ele fala sobre um cara que é um gênio e ele tem muitos transtornos emocionais. E aí vai contando a história dele, que ele cresceu em muitos orfanatos e ele apanhava muito, enfim. E ele tinha muita dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. E aí tem uma cena que eu gosto desse filme, é que ele começa a ser faxineiro no MIT, naquela faculdade de tecnologia dos Estados Unidos. E ele começa a resolver, por exemplo, tinha alguma equação assim. Então ele está lá limpando o chão, ele vai lá e resolve essa equação. E aí, uma cena que eu gosto desse filme é quando ele está tipo num barzinho em Harvard, e aí tem uma uma estudante, que ela é meio que a popular, a que todos os homens desejam. E aí tem um cara lá que está tentando conquistar ela e está citando um tanto de coisa da literatura, de livro, que não sei o quê. E ela tá tipo, tá. E aí ele vê essa situação e ele chega e começa a citar as mesmas coisas que esse cara que está dando em cima dela fala. E aí ele fala assim, tá, até quando você vai ficar repetindo as coisas? Você não vai construir o que é seu, não? Você não vai desenvolver suas próprias ideias? E isso tem tudo a ver com a nossa inteligência, com essa capacidade que a gente tem de interpretar as coisas, de pegar as coisas que eu aprendo e conseguir linkar. E não é para ser aquela pessoa, se for um profissional nessa área, pautado no achismo, não é sobre isso. Eu acho que é dessa forma. Não.
Mas é para que a gente consiga misturar essas coisas e trazer aquele tempero que é único, que é nosso, que só a gente tem. E tem esse cara aqui, que ele chama Richard Feynman, que ele é da eletrodinâmica quântica, eu não tenho a mínima ideia o que é isso. Não sei, não vou trazer essas coisas. Não vou ser a pessoa que fala de física quântica, porque eu não tenho a mínima ideia disso. Mas uma vez eu estava assistindo uma aula dele, que ele falava sobre o desenvolvimento de teorias. E aí ele brinca que uma teoria você cria do nada. Você acha. A partir do momento que você acha que vai fazer sentido, que é a sua hipótese, você testa. Se na sua testagem isso deu certo, beleza, teoria validada. Se na sua testagem não deu certo a sua hipótese, está refutada essa teoria. Então, isso tem que partir de algum lugar. E de uma certa forma, isso vai vir da forma como nós interpretamos o mundo. Tem um neurocientista que se chama Miguel Nicoleles. Eu tive o prazer de ir numa palestra dele e ele fez um auditório inteiro chorar. Cara diferenciado. Ele foi o primeiro cara que fez essa interface cérebro-máquina. E na Copa de 2012, ele criou um exoesqueleto que fazia um garoto tetraplégico levantar da cadeira de rodas, andar e chutar uma bola. É lindo, é lindo. Ele passou nesse vídeo, nessa palestra, foi incrível. E ele coloca que a nossa visão do mundo, ela parte a partir do que tem aqui dentro. A partir da nossa interpretação e do nosso tempero. E isso faz toda a diferença na forma como a gente vive hoje. Então, o que isso significa? Se eu estou aqui falando para vocês que tem pessoas mais velhas, que tem pessoas com diversas experiências, de alguma forma significa que eu me construí de um modo que eu me acho capaz de fazer isso. Mas a primeira vez que eu fui falar em público, e eu tinha 16 anos, era numa simulação do ensino médio, e aí me deram um microfone para eu falar assim na mão. E eu travei. Gente, eu estava com o microfone aqui, eu não conseguia falar uma palavra. Teve que vir uma pessoa tirar o microfone da minha mão para continuar. Foi construído. Eu acreditei naquele momento que eu não ia dar conta, que eu não era capaz. E o problema disso é que como a gente constrói a nossa vida em cima das nossas referências de mundo, o que acontece se temos uma referência desadaptativa? Por exemplo, se eu cresci num lar que eu via meu pai batendo na minha mãe, qual vai ser a referência que eu vou ter de casamento? Se eu cresci num ambiente que traição era algo normalizado, qual referência eu vou ter de relacionamentos? Se eu sou mulher e vi meu pai traindo e batendo na minha mãe, qual vai ser a interpretação que eu vou criar sobre os homens? E isso vai influenciar diretamente na nossa vida hoje. E essa inteligência, que no final das contas, e aí trazendo um pouco mais de uma forma técnica, ela fala sobre aprendermos com a nossa experiência, essa capacidade de raciocinar e abstrair diante a vida e diante as coisas, e principalmente de aprendermos a ter comportamentos adaptativos. E o que é um comportamento adaptativo? É aquele comportamento que não vai me ferir de alguma maneira. Por exemplo, se toda vez que eu estou ansiosa, eu acendo um cigarro e eu estou chegando num ponto que eu estou desenvolvendo um câncer de pulmão, é um comportamento desadaptativo, porque ele não faz com que eu continue vivendo e perpetuando a minha espécie. E principalmente, e esse é o ponto que eu considero principal, deixa eu tomar uma água. Gente, tá dando para acompanhar? Tô falando muito rápido, tá ok? Então, principalmente a nossa inteligência é essa capacidade de desenvolver a flexibilidade diante da vida. Porque a gente perde muito quando somos pessoas rígidas. Só funciona de um jeito. Eu só vou ser feliz se eu tiver um namorado, se eu tiver um marido, se eu tiver um filho. Qualquer outra coisa que saia desse escopo, eu vou me frustrar. E não vai ser suficiente. E à medida que a gente vai aprendendo a viver da nossa maneira, de uma maneira mais flexível e funcional para nós mesmos, para aquilo que eu considero adaptativo. Então, se para mim importa ter uma família, mas eu estou trabalhando igual um cachorro, percebe que isso vai de contra os meus valores e aquilo que me importa? E aí, às vezes, a gente não percebe que a gente está fazendo isso.
Porque o ponto todo aqui, e eu coloquei esse olhinho para eu lembrar, porque os olhos que estão vendo são os nossos. Quem olha no espelho no final do dia e se sente feliz ou se sente triste, somos nós mesmos. Quem chega no final da noite, deita a cabeça no travesseiro e fica feliz ou fica triste ou o que quer que seja, somos nós. Não é nenhuma outra pessoa. As pessoas que nos amam e que estão próximas de nós, elas se entristecem quando percebem que estamos fazendo coisas que de uma certa forma nos faz mal. Mas no final das contas, o prejuízo maior é nosso. É a gente que está desperdiçando esse bem mais precioso, que é esse tempo, que é essa vida. Que é tudo isso que a gente tem a possibilidade de conhecer, porque a gente está rígido, porque estamos inflexíveis, porque a vida só funciona dessa forma que eu construí, que eu interpretei. E a proposta disso, e esse era o objetivo de trazer isso para vocês, esse tema, era perceber que muitas vezes a gente faz as coisas sem se dar conta que estamos fazendo. E se eu não sei que meu quarto está bagunçado, não tem por que eu pensar em arrumar. E geralmente, as pessoas chegam para a terapia porque essa visão de mundo que elas têm significa que não está funcionando mais. Ninguém chega para a terapia porque a vida está ótima, porque quer fazer autoconhecimento. Não tive nenhum paciente assim ainda. Aliás, tive uma pessoa que me procurou, veio em uma sessão, achou que a vida estava ótima e falou que não estava no momento de terapia e eu concordei. Também acho que não está no momento. Então, quando essa visão de mundo, quando essa interpretação que eu faço diante da vida, quando essa realidade que eu construí começa a dar errado, aí que surge o problema e é aí que a gente se dá conta. E esse filminho, ele é super bonitinho, ele é um filme chama John Green. Ele é um desses autores adolescentes, mas o contexto desse filme é legal, porque fala de uma menina que tem TOC. E como é a vida dela. E TOC é aquele transtorno obsessivo-compulsivo que se manifesta de muitas formas. Em específico, o TOC dela era sobre limpeza. Limpeza e medo de contaminação. Então, ela achava que, de alguma forma, ela ia se contaminar. E aí, toda hora, ela estava passando álcool na mão, lavando a mão e uma série de coisas. E por que eu trouxe esse filme aqui? Porque vai mostrando a história, e aí eu estava conversando com a outra moça que trabalha aqui, e aí ela falou que assistiu esse filme e não percebeu isso. Que eu estava falando que o que mais me chamou a atenção foi que, ao longo do filme, vai mostrando que ela tinha um pai e que ela brincava na terra, e que ela fazia bagunça, e que ela nadava, e que ela fazia isso, mas que depois que esse pai morre, ela começa a lidar de uma outra forma. E eu achei muito interessante porque isso demonstra que ela não nasceu desse jeito. Ela não nasceu tendo medo de encostar na terra. Ela não nasceu tendo medo de se contaminar. Isso é uma coisa que foi construída. E isso é o fator mais determinante para que haja a minha profissão. Porque se não fosse construído, significaria que nós somos isso que somos hoje, quer gostemos ou não. E aí não tem como mudar. A gente está sentenciado a viver assim para o resto da vida. Também tem o ponto que tem o gene, mas o gene ele só se manifesta a partir de uma condição ambiental favorável. Então, se eu tenho o gene do alcoolismo, mas eu nunca ingeri bebida alcoólica na minha vida, eu não vou desenvolver o alcoolismo. E aqui eu coloquei uma forma que eu sempre gosto de olhar para isso, porque esse pensamento pode dizer sobre a minha interpretação. E essa interpretação diz como eu me sinto, e esse sentimento vai determinar a minha ação. E não necessariamente vai ser alguma coisa que... Não necessariamente vai ser nessa ordem, porque somos seres humanos muito complexos. Então, o nosso comportamento influencia no nosso pensamento, no nosso sentimento e por aí vai. E por que isso é bom? Porque quando as pessoas chegam para mim, elas não estão sabendo o que fazer com esse sentimento. Não estão sabendo como lidar. E o meu papel é olhar para esse pensamento. Claro que eu não vou negligenciar os outros, não é sobre isso, mas o cerne da coisa está aqui em como a gente pensa. E aí tem um exercício super bacana, que é todo mundo consegue prender a respiração por pelo menos 30 segundos. Todo mundo. Todo mundo consegue. Só que, e aí a proposta desse exercício, não vou fazer aqui com vocês,
Mas a proposta desse exercício é prender essa respiração por 30 segundos, aí você espera um pouquinho e depois você tenta prender pelo máximo de tempo que você conseguir. E enquanto você está tentando prender a respiração, você começa a perceber quais são os pensamentos que falam que você tem que soltar, como eles te convencem. E quando eu fiz esse exercício, o que ficou claro para mim é que os meus pensamentos, eles me convencem porque eles vão comendo pela beiradinha, sabe? Nunca chega no ponto. Vai indo, não, que não sei o que, já está muito bom. E aí quando vê, soltei a respiração e ainda tinha fôlego. E isso significa que muitas vezes a gente cria a nossa própria história de experiência e de aprendizagem e de como vai ser o mundo. A gente se convence que pode comer aquele pedaço de pizza sendo diabético. A gente se convence que pode beber mais uma cerveja quando claramente já tivemos muito problema com o álcool. A gente se convence que não tem problema trair, afinal todo mundo faz isso, o que tem eu fazer também? A gente esquece. A gente acredita nessa história que a gente contou pra gente mesmo. A gente se conceitualiza. Então eu crio essa história sobre mim e fico rígida em cima disso. Só para trazer um exemplo, TUA significa transtorno por uso de álcool. É uma das classificações no DSM. DSM é o manual que classifica os transtornos mentais. Tipo ansiedade generalizada, depressão maior, transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, tudo isso está nesse manual. E o transtorno por uso de álcool, um dos critérios é a deterioração social. Então é aquela pessoa que está bebendo, que está tendo prejuízo social, que está tendo prejuízo na família, que está tendo prejuízo no trabalho, mas não consegue parar. Porque o alcoolismo é uma doença física. Ela tem aquela fissura que a pessoa precisa beber e se ela não beber, alguma coisa de muito ruim vai acontecer. E o meu ponto é, como essa pessoa se sente ao perceber que ela está fazendo alguma coisa que vai matá-la? Ela se sente bem consigo ou ela vai se sentir mal? Ela vai se sentir para baixo, ela vai sentir que ela é a pior pessoa do mundo. E, gente, é muito melhor que a pessoa tenha um diagnóstico de transtorno por uso de álcool. Porque se ela não tiver, significa que ela é essa péssima pessoa? É bom que ela tenha um problema com o álcool, porque se tira o álcool, resolve o problema. Isso é ótimo. Então, quando a gente começa a perceber, e essa palavra aqui significa egocintônico, é quando eu interpreto essa forma de funcionamento como se fosse eu. Mas não sou eu, é um modo de funcionamento que eu construí. E esse gráfico aqui, eu não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes, mas ele fala sobre a nossa possibilidade de mudança, que é essa linha azul, versus a quantidade de esforço que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho 2 anos, a possibilidade de mudança é enorme e a quantidade de esforço é muito pequena. Se eu tenho 30, já começa a ficar pareado. Se eu tenho 40, já começa a ficar um pouco mais difícil, porque eu tenho que fazer mais esforço e a chance ela é menor no sentido de que o nosso modo de viver está mais construído e cristalizado, então fica mais difícil de mudar. Mas não significa que não é possível. Quando uma pessoa, imagina, uma pessoa aprende, nasce e ela aprende na família dela que o certo é andar para trás. Então você encontra com a pessoa na rua, ela tá assim. E aí chega alguém e fala, fulano, o que você está andando para trás? O certo é andar para frente. E essa pessoa vai ativar nela uma coisa que se chama discurso de continuidade. Ela vai começar a disparar um monte de justificativas e razões para descrever por que está certo isso que ela está fazendo. Porque o corpo dessa pessoa, ele já se orquestrou para andar para trás. E quando ela começa a andar para frente, parece que está errado. Mesmo que esse seja o funcionamento adaptativo. E o nosso mundo, ele começa a ser acomodado, e acomodado eu falo habituado no sentido cognitivo da coisa. Ele começa a funcionar da maneira que a gente construiu, da forma que a gente definiu que ele deve funcionar. Então, a gente começa a achar que o mundo tem que se aplicar à forma como eu acho que ele é. Porque se isso não acontece, eu me frustro. É tipo uma pessoa que está andando na contramão.
E aí essa pessoa está andando na contramão e aí um cara vai lá e arranha o carro dela. E essa pessoa que está na contramão desce do carro e vai brigar com o cara. Pô, mas você me arranhou que não sei o que e tal. E ela acha que ela tem razão e ela tem certeza que ela tem razão. Só que assim, ela está na contramão, né? E a gente esquece desse detalhe. A gente acha que é a gente que está certo nessa nossa forma de funcionamento. E que o outro que precisa mudar, e que o outro que precisa ficar da forma como eu acho que é certa. Gente, e isso dá um trabalho. Isso começa a nos prejudicar porque nós temos emoções. Só que quando a gente está nesse sentido, quando estamos considerando que esse modo de funcionamento é nosso, eu sou assim, a pessoa que tem transtorno bipolar, e transtorno bipolar é aquele que tem a mania ou a depressão, são os polos do humor. Tem até uma pessoa que fala 8 ou 80, eu acho incrível essa forma. E essa pessoa, quando ela está em estado de mania, então quando ela está muito animada, não precisa dormir, ela pode tudo, ela está eufórica, ela está isso, ela está aquilo, ela acha que esse é o funcionamento natural dela. Só que não é. E quando a gente está nesse lugar de achar que é assim que a gente funciona, um outro nome para isso é quando a gente está fundido. A gente fundiu a nossa emoção com essa realidade. Não somos nós que temos a emoção, é a emoção que nos tem. E a gente começa a ir para esse lado de falar assim, uma coisa que eu escuto demais. Ah, mas eu já fiz tudo que eu podia para mudar. É verdade. Você já fez tudo que você podia dentro da sua concepção. E por não ter funcionado, você está procurando a terapia, porque se tivesse funcionado, a gente nem ia se conhecer, eu enquanto terapeuta. Porque se da forma que você estivesse fazendo tivesse dado certo, não ia ter por que eu estar aqui. Não ia ter por que achar uma nova forma diferente. Inclusive, hoje eu estou com uma paciente que o padrão de vida dela é cuidar das pessoas. Aí agora a mãe dela é idosa, e ela tem um marido e um filho. E aí, a única solução para o casamento dela era se o marido dela tá voltando a beber. Eu falei, vai dar ruim. Era como se a única solução para o marido dela era, se ele enfiou no buraco, eu tenho que enfiar no buraco junto com ele. E aí hoje ela saiu da terapia achando que tinha outra possibilidade. Ela falou, então só se eu separar. Eu falei, então estamos no lucro. Só tinha uma possibilidade, agora tem duas? Então foi bom, tivemos progresso. Esse medo da mudança, de sair daquilo que a gente construiu, ele fala que não dá. E a gente acredita nisso. E isso é problemático, porque senão não tem mais o que a gente fazer. Até, não sei se vocês viram, eu vi só o trechinho da novela das 9, apareceu aquela Paola Oliveira, ela indo numa reunião de alcoólicos anônimos. E eu achei interessante a construção, que aí ela relata que ela bebe desde os 16 anos. Então ela deve ter uns 40 ali na personagem, acho que chama Helena. E ela fala que ela chegou ali porque ela viu o filho dela bebendo. E essa dor de ver aquele ser que a pessoa mais ama indo para o mesmo caminho que ela fez com que ela acordasse e falasse, caramba, preciso mudar. E esses momentos são muito valiosos. São muito importantes quando a gente começa a perceber que isso que a gente está fazendo não está dando certo. Um problema também é quando a gente se acomoda na visão que o outro tem sobre nós, sobre aquela dor. Quando a gente começa a interpretar errado. Gente, eu não vou passar isso aqui, senão vai ficar muito longo. E aí, assim, qual que era o ponto, né? Qual que é o papel da terapia? Mas terapia a gente pode falar processo de mudança. Qual que é o papel disso? Meu papel enquanto terapeuta não é resolver o problema de vocês. E não vai ser resolver o problema dos pacientes. Porque já basta os meus BOs, já basta os meus problemas. O meu papel é ajudar a olhar de uma outra forma. Então é como se tivesse tudo bagunçado e a gente clareia isso juntas. A gente faz isso de uma maneira construída junta. É mostrar que essa forma de mundo que você interpretou e criou te trouxe no lugar que você está hoje. E se você quer ir para um novo lugar, você precisa de uma nova interpretação. Ponto. Meu papel é ajudar com que essa pessoa, esse paciente, se flexibilize diante da sua vida e das suas próprias mudanças, de como a vida se desenrola.
Eu tive uma paciente que ela é de outra cidade e ela é uma dentista super bem conceituada dessa cidade, sabe? E aí ela estava me contando que o sonho dela era fazer medicina. Ela já está mais velha, já tem neto. O sonho dela era fazer medicina. Mas quando ela ia fazer medicina, o pai dela falou que ela não ia dar conta de passar, então não deixou ela fazer. Como os irmãos já tinham feito odonto, ela foi fazer odonto também. E aí eu perguntei, e você gosta da sua profissão hoje? Ela falou, sou apaixonada, adoro o que eu faço. Quanto ela foi capaz de reavaliar e de se flexibilizar. E se dentro da condição que ela tinha, o que ela queria não foi possível, ela se readaptou. Isso deu muito certo, porque hoje ela é essa profissional de muito sucesso no que ela faz. Meu papel é ajudar a mostrar o que está controlando esse comportamento e por que você está fazendo isso que a gente está aqui, eu estou fazendo. Então, eu tive uma paciente que, quando eu ia dar amor para ela, ela levantava as duas patinhas, como se fosse para se defender, sabe? Porque não estava acostumada. E o meu papel foi mostrar que essa dor, não precisava controlar mais a vida dela hoje. Hoje dava para achar alguma coisa diferente. Dava para chegar numa árvore e ver um passarinho. Olha que bacana, olha que coisa legal. Esses traumas e essas situações, por exemplo, uma pessoa que cresceu num lar que esse pai bate na mãe. Cara, como que essa pessoa entende a vida? Isso é uma coisa que a gente precisa reelaborar. Essa paciente que eu falei para vocês, que eu atendi ela hoje, quando ela tinha 16 anos, uma familiar dela muito próxima morreu de uma forma muito trágica. E como ela tinha 16 anos, a gente viu que ela jogou todas essas emoções para baixo do tapete. Só que continuou ali. E hoje ela tem quase 50 e, de uma certa forma, isso ainda controla. E quando a gente percebe esses padrões de comportamento, fica muito mais fácil ter autonomia. Se eu sei que eu tenho um padrão de comportamento de cuidado, quando eu vejo uma pessoa que está precisando de cuidado e eu estou me inclinando para ir lá cuidar dela, eu ganho autonomia, eu ganho escolha, eu falo, pera lá, por que eu quero ajudar essa pessoa? É porque eu estou fazendo igual esse padrão ou porque eu, de fato, percebi que isso é uma boa e que eu posso ajudar? Percebe que tem diferença nessas duas coisas? E aí, assim, qual que é a minha proposta? Desde criança, eu fui a criança que perguntava por quê. Só que acontece que eu não parei, continuo sendo a pessoa que pergunta por quê. Então, quando um paciente me traz uma coisa, eu pergunto por quê. E essa é uma habilidade de se questionar, de falar, cara, por que eu estou fazendo isso? Quando eu começo a perceber quais são essas interpretações que me levam para o lugar que eu não quero ficar. Se eu estou insatisfeita com o meu casamento, por que eu tenho que continuar nesse lugar? Onde que eu aprendi que está determinado, que isso é uma sentença, que não tem o que eu fazer? É começar a sair desse lugar de eu não sou capaz. Como assim não é capaz? Toda vez eu lembro daquele Clóvis de Barros. É um filósofo que ele fala aquele vídeo, Você Tem Brio? E ele fala assim, como assim você não vai entender o cateto da hipotenusa? Já está lá, você só tem que aplicar. Vai comer alfafa então? Alfafa é tipo um feijão, né? Vai comer alfafa então? Como assim eu não vou entender? Por que eu não sou capaz? Por que eu não consigo? Capim? Ixi, Maria. Alfafa é capim, faz mais sentido agora. Por que eu não vou fazer isso? Gente, é se contrariar. E esse tigre está aqui, porque tem uma metáfora que eu gosto de usar com os meus pacientes, que é quando você começou num determinado processo de ter medo, você começa você pega um tigrinho bonitinho, um filhotinho de tigre, é muito bonitinho. Aí você começa a dar carne para ele. Só que esse tigre vai crescendo. E uma metáfora para falar você tentando não lidar com o medo. E à medida que esse tigre vai crescendo, você vai dando carne para ele vai pedindo mais. Então esse medo vai pedindo mais de você. E aí chega num ponto que esse tigre está enorme e se você não der carne para ele, parece que ele vai te comer. Mas foi você que criou esse tigre. E você pode descriar, entre aspas. Você pode não ceder. E
E é muito pesado fazer isso, gente. Eu sei que é. Eu sei que é um processo de mudança. Passei por ele. Eu sei que tem muita coisa que precisa ser superada e desconstruída na nossa cabeça, não é fora. É na nossa cabeça. Mas para isso a gente precisa ter algumas atitudes. Por exemplo, se contrariar. Eu estou aqui falando para vocês, contrariando esse pensamento que em alguns momentos vem do tipo, nossa, você não vai dar conta. Nossa, você não vai conseguir. Eu estou me contrariando. E agora está muito mais tranquilo do que estava no início, porque eu me contrariei. Dessensibilização sistemática. O que significa isso? A gente é uma técnica comportamental para você ir lidando com aquilo que você tem medo, que é um estímulo aversivo, de maneira gradual. Então, se eu tenho medo de falar em público, de ser julgada, eu não vou começar fazendo uma palestra. Eu vou começar chegando para alguém aleatoriamente na rua e falando aqui, que horas são? Aqui, você sabe como que é tal coisa? São exercícios, é uma prática que a gente faz para se contrariar. É uma gradação. Os oratórios não é não? Uai, pode também. Pode travar também mesmo no curso, né? Tudo depende daqui. E principalmente é quando a gente sai do vagão de trem. Gente, se eu for o Mike Tyson, que é um bruto de um homem, com uma força do cão, se eu subir dentro de um vagão de trem e tentar empurrar esse vagão para tentar mexer esse vagão, não vai funcionar. Não importa quão forte eu seja. Eu preciso sair desse vagão e começar a empurrar de fora. E isso significa que muitas vezes a gente tenta melhorar com a mesma estratégia e com o mesmo conhecimento que nos fez adoecer. Não funciona. Precisa de um estímulo novo, de um ambiente novo, de uma pessoa nova, de alguma coisa nova. De alguma coisa nova que a gente faz que nos mostre para nós mesmos que a gente está tentando mudar. E principalmente, essa frase eu lembro muito de um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele é um cara que ficou 3 anos num campo de concentração. E ele tem uma frase, não é essa, mas ele fala que o mesmo ser humano que construiu a câmara de gás é aquele que entra dentro dela e morre com uma oração em seus lábios. Então, esse mesmo ser humano que somos nós, que construiu todas essas ideias e conceitos negativos sobre si própria, é o mesmo que pode construir conceitos que podem melhorar essa vida e esse mundo. Eu não coloquei aqui, mas essa frase é desse terapeuta que eu falei que eu conversei hoje. Ele chama Leônidas Silva. E a proposta disso, gente, se fosse para ficar uma coisa de tudo que eu falei hoje, eu falei bastante hoje, era para dizer que o que a gente está vivendo hoje foi construído por nós. E é nosso papel e temos a possibilidade de desconstruir. Então, agradeço por vocês estarem aqui, escutarem atentamente, por estarem presentes. Muito importante isso. E para falar que no mês que vem, acho que vai ser no final do mês que vem, final de setembro, vai ser sobre aquela coisa que é a síndrome da boazinha. Sabe? Aquela pessoa que quer fazer tudo para agradar, que passa por cima de si própria para receber um elogio, para receber um amparo. Tenho percebido essa queixa das minhas pacientes, então acho que vai ser bacana trazer esse tema. E aí agora eu deixo esse momento para perguntas, para quem quiser fazer algum comentário,